Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma rotina corrida, acordar 4 horas da manhã e dormir às 10, ter que trabalhar, estudar, se alimentar bem, treinar, tudo isso é muito difícil. Mas hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, para ver que a gente consegue fazer o que a gente quiser. Hoje não dá para perceber, mas eu já fui uma pessoa muito sedentária, uma pessoa que se alimentava muito mal, daquelas de ter pastel na feira com Coca-Cola 8 horas da manhã. E consegui mudar minha rotina e hoje eu vim trazer um pouquinho dessas dicas aí para vocês, um pouquinho dessa história para motivar vocês a também dar essa virada de chave aí na vida de vocês e mudar para uma vida mais saudável e mais tranquila aí em relação à saúde, à qualidade de vida. Como eu falei aqui para vocês em outro vídeo, eu trabalhava na área administrativa financeira, então tinha aquela rotina de horário comercial, rotina de transporte, trânsito, tudo isso. Então eu sempre acordei muito cedo e fiz muitas coisas. Porém, a rotina de atividade física e de alimentação saudável nunca foi incluída na minha vida até então. Né? Eu me formei em administração, trabalhava com isso e a última coisa que eu pensava era em atividade física. Eu saí, né, migrei de área, fiz uma transição de carreira aí. Eu venho da rotina administrativa e financeira por muitos anos e fiz essa transição de carreira para a área de educação física primeiro por mim. Eu comecei a treinar muito tarde, assim, com mais de 30 anos. E eu comecei porque eu trabalhava, né, na área administrativa e surgiu a oportunidade desses benefícios corporativos que a gente conhece, que você pode treinar em qualquer lugar. E na minha empresa eu comecei a treinar numa academia muito próxima de lá, onde tinha um professor muito bom e uma atleta de fisiculturismo que era dona da academia. E daí eu comecei a me interessar pela área, comecei a entender como é que funcionava o treino, porque até então eu fazia um treino na academia com aquelas fichinhas prontas, não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, seguia o que o professor da sala falava. E, obviamente, não dava certo, eu me frustrava, parava, como muita gente aqui deve fazer. Então, quando eu comecei a conhecer a área, conhecer pessoas que têm resultados estéticos muito bons, eu decidi estudar isso também. Então, aí eu entrei na área de educação física para entender, para melhorar os meus treinos, a minha parte estética, tudo isso. Eu não tinha essa visão de saúde, longevidade, qualidade de vida, eu treinava realmente pela estética. E quando eu comecei a entender como é que funcionava o treinamento, o que eu deveria fazer para atingir aquele objetivo, foi muito mais interessante para mim. Então, eu comecei a estudar educação física para cuidar de mim, do meu corpo. E depois eu vi como eu poderia beneficiar outras pessoas com isso, né? Como eu poderia ajudar outras pessoas. E daí minha mente saiu dessa parte, eu preciso pela estética eu preciso ajudar outras pessoas para ter mais longevidade, para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde. Foi aí que eu virei a chave da minha vida e agora eu comecei a trabalhar nessa área. Trabalhava no presencial e hoje eu estou mais focando no online, que eu acredito que eu consiga atingir mais pessoas por aqui. Mas esse vídeo é para falar de rotina, eu queria falar da minha rotina antes e depois. Minha rotina na vida administrativa era sair da minha casa muito cedo, pegar muito trânsito, trabalhar o dia inteiro, me alimentar super mal, voltar para casa e dormir. Ainda fazia pós-graduação na minha área, né, gestão financeira, e depois que eu mudei para educação física, então eu estava sempre estudando, então eu sempre tinha esse tempo muito apertado. Quando eu migrei para educação física, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, e daí eu me identifiquei bastante com aulas coletivas, então eu trabalhava no período da manhã e tarde no administrativo. Nessa época eu já tinha bastante home office, então eu conseguia conciliar bem, ter um período de descanso legal do transporte público, pelo menos. E daí depois eu comecei a dar as aulas coletivas e ficar na sala de musculação. Então as aulas coletivas eram 6, 7 aulas, era muito cansativo, mas eu amava a aula coletiva. E daí depois eu tinha a sala de musculação, então era uma rotina muito ativa, muito cansativa, mas era o que eu decidi fazer, então minha rotina foi corrida a esse ponto, eu ainda tinha que fazer a faculdade. Quando eu concluí, eu ainda continuava do administrativo e continuei fazendo sala de musculação nesse período. Então, ainda assim, saía de casa muito cedo, encerrava o dia muito tarde. E o que eu comecei a perceber? Que mesmo a minha rotina física estando mais em dia, por conta das aulas coletivas que eu dava junto, por conta da musculação que eu sempre fiz, a minha alimentação não estava boa. Então, eu tive que voltar e focar nisso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente se baseia muito nas rotinas de internet. Então, as pessoas acordam cedo, se alimentam muito bem, fazem um treino de cardio, depois se alimentam muito bem novamente, fazem um treino de musculação. E essa não é a rotina da maioria das pessoas. Hoje, ainda assim, eu trabalho, né, como CLT num clube e eu trabalho das 7 da manhã às 4 da tarde. Então, eu continuo acordando às 4 horas da manhã. Eu só não posso treinar lá, então eu tenho que fazer um treino fora. Então, eu começo a treinar umas 5 da tarde, incluir natação, incluir funcional, incluir musculação, tudo isso, né, para atingir os meus objetivos. E ainda assim, nossa rotina é muito pesada. Então, a gente acaba se comparando muito com os perfis de internet, mas a gente tem que ver que a nossa rotina é totalmente diferente daquilo. Então, a gente tem que
realmente ser disciplinada, ter um planejamento diário para você conseguir atingir suas metas. Eu não tô falando nem só de estética, eu tô falando de você incluir treinamentos ao longo do seu dia para você conseguir ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde. Por isso que eu trouxe esse assunto, porque a gente sabe que a vida de quem trabalha, de quem estuda, de quem tem filho, de quem tem que cuidar de uma casa é muito corrida, a gente não tem esse tempo todo, quem tem tempo, quem trabalha o tempo todo não tem tempo de ficar postando o dia inteiro, acompanhando rede social o tempo inteiro, então é só pra gente ter uma visão mais realista do que é a saúde, do que a gente precisa fazer. Então, meia hora do seu dia, se você conseguir fazer uma atividade física ali intensa, uma atividade física focada, você vai conseguir ter resultado de acordo com a sua realidade. A gente não consegue ter um grande resultado estético, mas falando em longevidade, falando em qualidade de vida, você vai alcançar seus objetivos. Então, procurem realmente organizar o seu tempo, organizar o seu dia, nem que você não vá numa academia, mas existem treinos em casa, você pode fazer uma caminhada, uma corrida, achar um exercício que te faça se sentir bem, pelo menos incluir essas atividades aí ao longo do seu dia, 3, 4 vezes na semana, para você ir se adaptando e melhorando o seu dia, sua rotina e sua saúde. O que eu queria trazer para vocês era isso, eu saí de uma rotina comum, uma rotina sedentária, consegui entrar numa vida fitness, um estilo de vida muito mais saudável, e eu tenho certeza que você também consegue, talvez uma intensidade menor ou maior, dependendo do seu tempo livre, mas atividade física, exercício físico não é uma opção, é uma coisa que você vai levar para a sua vida, para a sua qualidade, para a gente evitar aí problemas futuros. Então é isso que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se for com alguma dúvida, querem deixar alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.